Disputas comerciais moldam as economias globais, e o conflito entre Estados Unidos e Canadá é um excelente exemplo. Uma única tarifa pode interromper indústrias, enquanto contramedidas estratégicas remodelam alinhamentos econômicos. Inicialmente, os Estados Unidos buscavam domínio, mas a contraofensiva do Canadá agora ameaça a cadeia de suprimentos automotivos da América do Norte, com fábricas, empregos e custos ao consumidor em risco. Essa disputa se estende além da retórica comercial. O que levou a essa escalada e o que vem a seguir? Aqui estão os 7 desenvolvimentos mais cruciais neste impasse econômico crescente. Número 7. Retaliação estratégica do Canadá, uma mudança de paradigma no comércio. Disputas comerciais dinâmicas não são novidade, mas o último movimento do Canadá mudou todo o cenário da economia norte-americana. Em resposta à imposição repentina de uma tarifa de 25% sobre produtos canadenses pelos Estados Unidos, o Canadá desencadeou um contra-ataque bem calculado. Em vez de uma resposta ampla e desfocada, o Canadá visou cirurgicamente as indústrias americanas onde mais prejudica, selecionando produtos e setores com profundas consequências econômicas e políticas. Ao impor tarifas retaliatórias sobre as principais exportações americanas, como o bourbon do Kentucky, o suco de laranja da Flórida e veículos elétricos, o Canadá garantiu que sua resposta fosse sentida onde mais importa: nos bolsos dos consumidores e formuladores de políticas. Essa resposta estratégica é mais do que apenas uma medida retaliatória, é um tiro de advertência econômica, sinalizando a capacidade do Canadá de reagir sem comprometer sua própria estabilidade econômica. Cada produto-alvo foi escolhido para impactar diretamente uma indústria ou fortaleza política importante. O Canadá transformou o que parecia ser uma disputa comercial rotineira em um impasse econômico completo, com implicações globais. Número 6. Tesla na mira. O efeito das guerras comerciais na indústria de veículos elétricos. A Tesla, símbolo da inovação americana, está agora no centro da estratégia de guerra comercial do Canadá. A gigante dos veículos elétricos depende fortemente de matérias-primas de origem canadense, como níquel, lítio e alumínio, elementos críticos na produção de baterias e carros. Ao impor restrições ou tarifas sobre esses recursos essenciais, o Canadá tem o poder de interromper as linhas de produção da Tesla, gerando efeitos em cascata por todo o mercado global de veículos elétricos. As consequências imediatas são claras: custos mais altos para a Tesla, redução no fornecimento de componentes para veículos elétricos e um aumento geral nos preços desses automóveis. Os investidores já estão preocupados, pois as ações da Tesla vêm registrando flutuações em meio às incertezas comerciais. Mais amplamente, esse movimento não afeta apenas a Tesla, mas toda a indústria de veículos elétricos, já que montadoras lutam para garantir matérias-primas acessíveis em uma cadeia de suprimentos já fragilizada. A decisão do Canadá de pressionar a cadeia de suprimentos da Tesla pode ser uma das manobras econômicas mais potentes nesta guerra comercial, colocando imensa pressão sobre Washington para reconsiderar suas políticas agressivas. Número 5. A indústria automobilística em risco, cadeias de suprimentos em desordem. Um dos aspectos mais negligenciados da guerra comercial entre Estados Unidos e Canadá é a delicada e profundamente interligada cadeia de suprimentos da indústria automobilística. O processo de fabricação de veículos e peças automotivas atravessa fronteiras diversas vezes antes que um carro seja montado. De Detroit a Ontário, do México ao centro-oeste dos Estados Unidos, as fábricas dependem de um fluxo contínuo de materiais para operar de forma eficiente. A imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio canadenses rompe esse equilíbrio, causando um efeito dominó: aumento de custos, desaceleração da produção e perda de empregos. Ironicamente, as tarifas projetadas para proteger empregos na indústria americana estão tendo o efeito oposto, forçando demissões e o fechamento de fábricas à medida que os custos disparam. O Canadá, entendendo essa frágil interdependência, tirou total proveito da situação, tornando o setor automotivo um dos principais campos de batalha nesta guerra econômica. À medida que as cadeias de suprimentos continuam a se fragmentar, cresce a pressão sobre o governo dos Estados Unidos para buscar uma solução antes que danos irreversíveis ocorram. Número 4. As repercussões políticas, a política comercial como responsabilidade eleitoral. As guerras comerciais não afetam apenas os negócios, elas influenciam eleições. À medida que trabalhadores de fábrica, fazendeiros e consumidores começam a sentir os efeitos dos preços mais altos e da perda de empregos, líderes políticos em Washington estão sob forte pressão. Muitos políticos dos Estados Unidos inicialmente apoiaram as tarifas, acreditando que fortaleceriam a indústria americana. No entanto, com as interrupções na cadeia de suprimentos e o aumento dos custos atingindo os americanos comuns, a maré política está mudando. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, está utilizando a guerra comercial como um grito de união nacional,
retratando as tarifas retaliatórias como uma medida necessária para proteger a soberania canadense. Enquanto isso, nos Estados Unidos, muitos legisladores estão repensando suas posições, temendo a reação dos eleitores em estados-chave. Com as eleições se aproximando, a política comercial está se tornando uma das questões mais controversas, e a pressão para negociar uma solução nunca foi tão alta. Número 3. Energia como um ativo estratégico. A alavancagem não utilizada do Canadá. Além de tarifas e políticas comerciais, o Canadá tem outros na manga: a energia. Os Estados Unidos dependem fortemente do petróleo canadense, do gás natural e da eletricidade para alimentar sua economia. Embora o Canadá ainda não tenha transformado totalmente suas exportações de energia em uma arma, a mera possibilidade já causa apreensão nas autoridades dos Estados Unidos. Imagine um cenário em que o Canadá reduz as remessas de petróleo para os Estados Unidos. Os preços da gasolina poderiam dobrar da noite para o dia, causando turbulência econômica nas principais cidades americanas. A escassez de eletricidade nos estados do norte poderia deixar milhões de pessoas no escuro. Essas consequências seriam muito mais prejudiciais do que qualquer tarifa ou contramedida atualmente em vigor. O fato de o Canadá ainda não ter adotado essa medida sugere que está reservando-a como um último recurso, que poderia remodelar completamente as relações econômicas norte-americanas caso fosse implementado. Número 2. Reverberações globais. A guerra comercial expandindo sua influência. O que começou como uma disputa comercial bilateral agora está enviando ondas de choque por toda a economia global. Nações europeias estão ajustando suas políticas comerciais em resposta, buscando mercados alternativos à medida que cresce a incerteza econômica na América do Norte. A China está capitalizando o caos, fortalecendo laços comerciais com o Canadá para substituir negócios perdidos com os Estados Unidos. Nações em desenvolvimento também estão vendo oportunidades de intervir onde as empresas americanas não podem mais competir. Quanto mais essa guerra comercial se arrastar, maior o risco de os Estados Unidos perderem seu status como uma força econômica dominante. O comércio não se resume apenas a números. Trata-se de relacionamentos e confiança. E, neste momento, a confiabilidade dos Estados Unidos como parceiro comercial está sendo questionada em escala global. Número 1. O impacto econômico. Aumento dos custos para os consumidores comuns. Para além das estratégias econômicas de alto nível e das manobras políticas, o impacto real desta guerra comercial está sendo sentido pelas pessoas comuns. As contas de supermercado estão subindo, os preços da gasolina são imprevisíveis e as pequenas empresas lutam para pagar produtos importados. Demissões na indústria deixam famílias incertas sobre seu futuro. A dura realidade é que conflitos econômicos não se resolvem da noite para o dia. Mesmo que uma trégua fosse assinada amanhã, os danos às empresas e às cadeias de suprimentos levariam anos para serem reparados. Os consumidores continuarão a sentir os efeitos muito depois que os políticos apertarem as mãos e declararem vitória. A questão permanece: por quanto tempo o público americano tolerará essas dificuldades antes de exigir mudanças? Veredicto: a guerra comercial que ninguém esperava. O que começou como um movimento estratégico evoluiu para uma das guerras comerciais mais impactantes da história moderna. A batalha entre o Canadá e os Estados Unidos não se trata mais apenas de tarifas, trata-se de influência econômica, sobrevivência política e das marés mutáveis do poder global. Os Estados Unidos manterão sua posição e intensificarão ainda mais a guerra comercial, ou cederão às pressões econômicas para buscar uma resolução antes que danos irreversíveis sejam causados. Os riscos nunca foram tão altos, e as consequências serão sentidas nos próximos anos. O que você acha? Estamos testemunhando a formação de uma nova ordem econômica ou a racionalidade prevalecerá? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.